Deixa eu convidar aqui para o programa o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. Secretário, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia Daniel, bom dia Rosane. Bom, muito obrigado por nos atender. O governo apresentou uma série de alterações na forma como pagamos o imposto de renda. A principal delas é a ampliação da faixa de isenção. Qual é a repercussão, quais são os impactos e qual é a avaliação que vocês fazem até agora do tema tratado já nos últimos, quase 10 dias, uma semana, secretário? Perfeito. O reajuste da tabela do imposto de renda das pessoas físicas é uma das medidas mais importantes desse conjunto que foi apresentado ao Congresso a semana passada. A primeira faixa, que é o limite de isenção, está sendo reajustada em 31%, e passando para R$ 2.500, significa aí um alívio, uma redução de carga tributária para todos os contribuintes e colocando na faixa de isenção quase a metade dos 32 milhões de declarantes. Quer dizer, nós teremos aí 16 milhões de contribuintes que deixarão de pagar imposto de renda porque estarão no limite de isenção. Isso significa um alívio e uma disponibilidade de recursos diretamente para esse nível de renda e para parte importante da população. A nossa avaliação nessa primeira semana é positiva, porque as medidas no seu conjunto têm um efeito nulo, mas promovem um reequilíbrio na distribuição da carga tributária, desonerando as faixas inferiores e também as pessoas jurídicas, porque nós estamos reduzindo o imposto que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, também possibilitando maior recurso, maior volume de recursos para as empresas investirem, gerar emprego, promover o desenvolvimento. Eu não sei se eu pego o senhor desprevenido, mas vamos lá. 16 milhões de brasileiros entram na faixa de isenção. O senhor tem ideia aqui no Rio Grande do Sul? Eu não tenho os números por estado, tá, mas isso nós podemos encaminhar posteriormente aí para você. Perfeito. Tá. Bom, e as demais faixas, né? Também haverá uma alteração desses valores, né, secretário? Sim, as demais faixas estarão sendo reajustadas em torno de 13%. É importante ressaltar que esse reajuste de 31% no limite de isenção é o maior reajuste desde 1995. O que significa realmente uma redução importante de carga tributária. Agora, como a tabela é progressiva, todas as faixas salariais têm redução de imposto, porque esse reajuste na faixa de isenção reflete nas demais faixas também. É claro que quanto maior o nível salarial, quanto maior o nível, menor a redução, mas a redução ela é aplicável a todas as faixas de renda. Secretário, como há uma mudança também em relação àquele desconto padrão na hora de preencher o ajuste da declaração, né, no ano seguinte, não acaba sendo para a classe média uma espécie de dar com uma mão e tira com a outra, porque são pessoas que aplicam o desconto padrão de 20% na sua renda bruta, mas que agora, se não tiverem despesa médica, por exemplo, elas não terão mais esse abatimento. Não acaba dando elas por elas? O desconto padrão, ele não é um abatimento, ele é apenas uma forma alternativa de preencher a declaração simplificadamente. Quer dizer, você deixa de usar as isenções e aplica o percentual de 20%. Ele hoje, na legislação, ele já tem um limite, que é o limite de R$16 mil. Então, nós estamos apenas focando essa forma simplificada de preencher a declaração nas faixas inferiores até R$40 mil, porque ele foi criado na sua origem para facilitar o preenchimento da declaração na época que ela era feita em papel, e não como um benefício. As faixas salariais acima de R$40 mil continuarão podendo utilizar as deduções hoje existentes, as despesas com dependentes, despesas de educação, saúde, a contribuições para a Previdência. Isso tudo continuará sendo possível, né? E as pessoas poderão continuar usando.
E todas as faixas, veja que com o limite hoje existente, a opção pelo desconto simplificado se torna vantajosa somente para as faixas até R$80 mil. Nós estamos mantendo essa opção até R$40 mil, o que alcança aí 11 milhões dos que hoje utilizam a declaração, quer dizer, mais de 60% poderão continuar. Quem estiver acima de 40 e até 80 tem importantes reduções, né, no seu imposto. Então, por exemplo, a faixa salarial aí a partir de R$45 mil por ano tem uma redução em torno de 35% no seu imposto. Outra faixa salarial, por exemplo, de R$60 mil por ano, tem uma redução de 25% no seu imposto. Então, todos estão sendo beneficiados e o desconto simplificado está ficando para as faixas salariais até 40 mil. Uma das propostas dessa ideia de mudança da tabela do imposto de renda e da forma como se cobra o imposto de renda é a taxação de lucros e dividendos. E os críticos dessa medida alegam que o governo, dessa forma, estaria estabelecendo uma bitributação. Como é que o senhor responde a isso? De forma alguma não há bitributação. O que existe é que nós temos dois tipos de incidência do tributo. Um que incide sobre o lucro das empresas e o outro que vai, na proposta, incidir sobre a distribuição desse lucro às pessoas físicas dos sócios, chamados dividendos. Hoje, no Brasil, desde 1995, o lucro das pessoas jurídicas paga imposto no total, considerando o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social, no total de 34%. Quando distribui esse dividendo à pessoa física, essa distribuição, que é um rendimento de capital da pessoa física, é isento, não paga nada. O que nós estamos agora fazendo é um reequilíbrio entre essas duas formas de tributar, de cobrar imposto. Diminuindo o imposto que incide sobre a pessoa jurídica e eliminando a isenção do dividendo que é distribuído à pessoa física, porque essa isenção, ao longo desse período, provocou, de fato, uma percepção de injustiça, uma vez que o rendimento do trabalho está submetido a essa tabela progressiva e o rendimento do capital está isento. Então, nós estamos reintroduzindo a cobrança de imposto na pessoa física sobre esse dividendo recebido, que é diferente do imposto que incide sobre a empresa, sobre a pessoa jurídica. Secretário, tem um outro ponto que também é muito polêmico e que sempre me intriga desde muito tempo, que é o chamado ganho de capital, né, sobre o valor dos imóveis, quando se vende um imóvel, em que não se leva em conta a inflação. E é um absurdo, porque se a gente olhar uma declaração de renda de quem tem um imóvel, digamos, comprado lá nos anos 1990, tá, o valor é absolutamente incompatível com a realidade. Só que o valor de mercado dele, uma pequena parte é valorização mesmo, mas a maior parte é inflação acumulada desse período. E agora o governo está fazendo uma proposta de que a pessoa pode atualizar, mas tem que pagar um imposto sobre esta suposta valorização do imóvel. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, primeiro, qual é a lógica e qual é o sentido de se tributar inflação, na verdade, que é o que acaba acontecendo com quem vende um imóvel e não utiliza aquele dinheiro imediatamente para comprar outro. Bom, primeiro é importante esclarecer que essa correção inflacionária, ela foi extinta exatamente quando da criação do Plano Real, em que se desindexou toda a economia para evitar exatamente a retroalimentação da inflação com a correção monetária. Então, a extinção da correção monetária teve esse objetivo do combate à inflação, que era um mal que assolava o país aí durante décadas antes de 1995. Então, os valores das tabelas, dos limites da legislação tributária foram todos desindexados. Não obstante, existem hoje regras específicas para
privilegiar proprietários de imóveis que alienam, vendem o seu imóvel para comprar outro num período de 6 meses, então está isento de imposto. Aqueles que vendem imóveis até o valor de R$400 mil, no valor da venda, também está isento de imposto. Quer dizer, são situações que contemplam peculiaridades daqueles que têm um imóvel e querem comprar outro, ou então daquele que só tem um imóvel de valor até R$400 mil. O que está sendo feito agora é dar uma oportunidade, né, de fazer esta atualização, né, do valor do imóvel, e essa atualização que está sendo proposta, ela pode ser feita a valor de mercado, não necessariamente em decorrência de índices inflacionários. E para fazer essa atualização, há uma redução do tributo que hoje vai de 15% a 22,5%, reduzido para 4%, apenas 4%. Então é uma forma. Mas o senhor considera razoável que se tribute a inflação? Não, mas não é a inflação. O contribuinte terá a opção de atualizar ao valor de mercado, independente dos índices inflacionários. Não há qualquer vínculo desta atualização ao valor da inflação ou à correção. Sim, não, isso eu entendi, secretário, mas acontece que na prática, parte desta valorização é um aumento decorrente da inflação. Então, na prática mesmo está se tributando a inflação. De toda a legislação tributária, exatamente para não retroalimentar a volta da inflação. A correção monetária hoje não existe na legislação tributária. Ok, eu sei, secretário, que não existe, mas não é o momento, já que está se fazendo uma revisão, de se atualizar por uma questão de justiça tributária mesmo. As pessoas compram o seu imóvel, uma parte do que ele se valorizou, entre aspas, não é uma valorização pelo mercado, é um aumento decorrente da inflação mesmo. Então não faz sentido para mim, eu acho que não faz para os nossos ouvintes também. Está contemplado nas hipóteses em que o contribuinte tem a isenção total. Isenção total, se ele vende um imóvel para adquirir outro, a isenção total, independente dos valores envolvidos, e a isenção para imóveis até R$400 mil, também está totalmente isento. Além, é claro, da possibilidade de agora atualizar a valor de mercado. Tá. Mais uma, Rosane, para encerrar? Eu estou aqui, demorei um pouquinho para falar porque eu estou acompanhando nossos ouvintes aqui e eles mandam muitas mensagens, secretário, e muita reclamação em relação a esta mudança no desconto padrão na hora do ajuste de contas e uma constatação de que isso vai significar aumento de carga tributária na prática para aquelas pessoas que não têm despesas com educação e que não têm despesas com saúde, que têm plano de saúde ou que usam os serviços do SUS mesmo. Isso está no cálculo de vocês? E uma outra pergunta dos nossos ouvintes é: por que as despesas com educação e com dependentes são tão irreais, considerando-se que quem paga a escola particular abate no seu imposto de renda o equivalente a uma ou duas prestações do que ele paga de fato por uma escola? Bom, primeiro com relação ao desconto simplificado, como eu comentei, isso foi considerado e quem tem renda entre 40 e 80 mil reais tem redução de imposto que varia aí de 35% até 14%, né, de redução, e que vai possibilitar essa faixa optar, não mais podendo optar pelo desconto simplificado, mas sim podendo utilizar as deduções combinadas com essa redução que está sendo feita na tabela e que beneficia a todos. Então isso foi considerado na fixação desses valores. Com relação às deduções, os valores são os valores considerados possíveis dentro da realidade da tabela, até mesmo porque se os valores hoje existentes das deduções
demonstram as nossas análises acabam por tornar regressiva a tributação da pessoa física. Por quê? São majoritariamente utilizados por faixas mais altas de renda, né? Então, eles acabam privilegiando essas faixas mais altas com essas deduções, especialmente essas que foram mencionadas. Então, eles foram mantidos exatamente para evitar esse efeito indireto de acabar tornando a tributação da pessoa física regressiva e privilegiando as faixas mais altas. E não obstante a isso, é necessário assegurar os recursos para, aí sim, assegurar uma educação pública, uma saúde pública de qualidade, né, privilegiando o conjunto todo da população. Secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tossius Neto, muito obrigado pela entrevista nessa manhã, um bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia Daniel, bom dia Rosane. Muito obrigado também, até logo.